Olá, irmãos. Graça e paz. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam vencendo as lutas e espero que vocês estejam desfrutando de tudo aquilo que Deus tem proporcionado, né, ou pode proporcionar à vida de cada um, né? Estou feliz por estar aqui. Estou feliz por compartilhar, por poder compartilhar mais uma vez uma palavra, né, compartilhar a palavra de Deus, né, com aqueles que me escutam. Eu gostaria de ler com vocês aqui um texto que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, né, os versos de um a 4, diz assim: Amados, esta é a minha segunda carta. Desculpa. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Verso 3: Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Esse texto, ele veio falar ao meu coração esses dias, depois que presenciei, né, aquela cena de horror ali no Afeganistão. Eu acho que todos vocês viram as pessoas querendo entrar naquele avião para deixar o seu país, né, com medo do que vai acontecer, né, ou seja, com medo do pior, né, o pior está por acontecer. E a gente acompanhou pessoas, né, pessoas caindo, né, de cima do avião, o avião já decolando na altura. Que horror, que horror, que horror. Né? E cada dia a gente se depara com cenas, com acontecimentos como esse. E aí me veio, né, esta palavra no meu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que existe um pessoal, existe uma turma, né, questionando onde Deus está numa hora dessas, né? Onde é que Deus está que permite certas situações? Infelizmente, eu digo que o que está acontecendo, né, ou isso que está acontecendo, é um resultado da nossa escolha, né, como ser humano. Nós escolhemos o que nós achamos, ou que nós achávamos que era melhor para nós, né, quando Deus já tinha nos dado o melhor, né? É isso que nós tínhamos, né? Quando a gente lê a palavra do Senhor lá no Gênesis, a gente vê que Deus fez tudo perfeito, né? Existia uma harmonia entre Deus, o homem, a natureza, e a gente lê também nos capítulos iniciais de Gênesis que tamanha era a perfeição que Deus visitava o homem todos os dias, né? Acredito que Deus se mostrava, né, face a face, junto ali com Adão. Então, ou seja, nós vivíamos numa perfeição, numa sincronia, porque não havia pecado. Mas nós escolhemos o que nós achávamos que era melhor para nós, como ser humano. Mas esse não foi, né, o resultado. Mas felizmente, a Bíblia também diz que Deus nos proveu uma saída: Jesus Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso, porque Deus deu essa saída, né? Deus deu essa alternativa para as nossas vidas. E, infelizmente, também nós percebemos que existe ainda muita gente, né, negando, ou seja, negando a criação de Deus, desprezando Deus,
né? Deixando de reconhecer o poder de Deus, né? Ou seja, quando as pessoas pensam dessa maneira, elas também deixam de reconhecer a sua condição de pecado. Depois que o pecado habitou no coração do homem, nós passamos a estar sujeitos ao pecado. É isso que a Bíblia diz. Então, quando eu não reconheço Deus, né, quando eu insisto em ignorar Deus, eu também ignoro a minha condição de pecado, né? E aí vem aqui, né, aquela pergunta: então por que Deus não acaba logo com isso? A gente está assistindo ali na televisão aquela confusão, os homens querendo entrar num avião, e aí talvez, né, alguém pergunte: por que Deus não acaba com isso? Manda logo uma bomba e destrói tudo, né? Mas Deus é bem diferente do ser humano. E aqui, nesse capítulo 3 de 2 Pedro, né, no verso 9, né, diz que Deus não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de nós. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. É o que diz aqui, logo à frente, né? Nós lemos dos versos 1 a 4, então no verso 9 fala isso, né? Deus está dando um tempo, Deus é misericordioso para que mais pessoas se arrependam, para que mais pessoas o reconheçam, né? E se a gente folhear um pouco mais a palavra do Senhor em 2 Timóteo 3, também tem algo interessante sobre isso que nós estamos falando. 2 Timóteo 3 diz que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, não terão afeição, nem perdoarão, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si. Veja bem, uma palavra que foi escrita provavelmente no primeiro século da era cristã, né, já retratava da condição do ser humano, já falava nos tempos, já falava sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Pessoas que pensam só no dinheiro, pessoas que pensam somente em si, né? Parece que essa palavra foi escrita assim no mês passado, né? Alguém escreveu, mas não, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, né? E o Senhor nos deixa para nos fazer um alerta. Essa é a nossa situação. Então, nós conseguimos enxergar com tudo isso que o Senhor Jesus já está às portas. O Senhor Jesus está voltando, né? É o que a palavra do Senhor diz aqui, diz que muitas pessoas falam: cadê Deus, né? Cadê a sua promessa? Ele falou que ia voltar e até agora tudo continua do mesmo jeito. Mas o Senhor, né, nos traz essa palavra para nos alertar e dizendo que Ele está às portas. E aqui eu faço mais uma pergunta, né, até para mim mesmo. E o que eu faço então? Né, o verso 14, também desse mesmo capítulo, né, nós estamos em 2 Pedro 3, o verso 14 diz assim: olha, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus. Olha que coisa interessante. Às vezes eu me preocupo tanto, né, com a minha aparência, o que o meu vizinho vai pensar, o que o meu irmão vai pensar, né? Eu tenho que mostrar que eu sou pacífico, que eu sou puro, que eu não tenho culpa. Não é isso. Aqui está dizendo o seguinte: olha, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ontem eu fui em uma loja com a Cris, e aí daqui a pouco eu vi um senhor gritando lá e fazendo um show, né, com a moça do caixa. E eu falei: gente, que é isso? Parece que o mundo está se acabando. Ele estava com tanta raiva porque deu uma confusão lá no preço dos copos que ele ia comprar, né? Então, assim, às vezes as pessoas
Você olha, por exemplo, eu olhar para aquele senhor, parecia uma pessoa tão tranquila, né? Quando ele caminhava dentro da loja e tal, mas quando chegou ali, né, a coisa mesmo ficou complicada. Então é isso, às vezes a gente tem uma vida ali, fica segurando a nossa vida para mostrar para o outro, né, que nós somos pacíficos, somos puros, mas não, aqui está dizendo, olha, aos olhos de Deus. Deus conhece tudo, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Então, essa palavra eu quero que você guarde com você. O Senhor está voltando. Né? Muitas coisas ainda vão acontecer, coisas terríveis, como nós assistimos esses dias na televisão. Né? Nós devemos estar preparados, nós devemos estar aguardando a volta do Senhor, e enquanto isso não acontece, procuremos viver uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus. Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida nesse dia, que Deus possa continuar, né, te acompanhando, te dando direção, orientação em tudo que você vai fazer. Eu gostaria de orar agora e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, aqui estamos para nos alegrar perante o Senhor, para dizer muito obrigado, porque o Senhor vive, o Senhor reina, e as tuas promessas, como alguns pensam, elas não se perderam, Senhor. As suas promessas vão alcançar, vão acontecer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor guarde o coração dos nossos irmãos que neste momento nos ouve, nos vê, nos assiste. Pai, em nome de Jesus, que o coração dos teus filhos não se perca, que o coração dos teus filhos não entre ó Deus, em preocupação, em tristeza, em aborrecimento, Deus, por tantas coisas que estão acontecendo no mundo afora, mas que cada um dos teus filhos, Deus, procure, Deus, estar puro, pacífico, Deus, aos olhos de Deus. Ó Deus, porque Tu és o nosso Deus e é quem nós devemos estar agradando, Pai. Eu agradeço a Ti pela Tua palavra, por este momento e pela vida de cada um que nos ouve, ó Deus, nesse dia. Nós oramos a Ti, abençoamos a família, abençoamos o trabalho dos Teus filhos. Deus, traga conciliação na vida, ó Deus, das famílias. Deus, sustenta o casamento, sustenta as famílias, Pai. Não permita, Senhor, que essa instituição, Deus, ó Pai Celeste, se acabe, Deus. Caia em descrédito, mas que nós podemos confiar em Ti, nos entregar cada dia mais no Senhor. Ó Deus, cura também os enfermos, aqueles que estão doentes. Neste momento, nós clamamos por eles, por aqueles que estão entubados, por aqueles que pegaram Covid, em nome de Jesus, que a Tua bênção venha sobre a vida desses queridos, ó Pai, neste dia, em nome de Jesus, traga cura, traga restauração, cessa as mortes, Deus, através as mortes, ó Deus, provocadas por este vírus, em nome de Jesus, Pai. Sustenta a fé do Teu povo, enquanto o Senhor não vem, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Obrigado, que o Senhor possa os abençoar, né, e que todos tenham aí um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Um abraço, em nome do Senhor.